Cumprimento pentecostal, né? E nada mais pentecostal do que tributo, né? Do Vitorino Silva, o nosso Roberto Carlos. Roberto Carlos da Assembleia de Deus, né? Uma benção. Nós é um prazer estar aqui com vocês, conhecendo mais um pedaço da igreja em Goiás. Sempre muito bem recebido aqui em Goiânia. Terra abençoada, terra seca, que está passando por um avivamento de chuva aqui, né? Está uma benção. Irmãos, esse tema, hermenêutica pentecostal, é um tema bem importante para mim. É tão importante que eu já escrevi 2 livros sobre esse tema, né? O primeiro foi O Espírito e a Palavra, lançado pela CPAD em 2019, e em 2020, como já mencionado aqui, o Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, lançada pela Thomas Nelson Brasil. É um tema que, se a gente for traçar um histórico aqui no Brasil, quem primeiro levanta esse tema foi lá em 2016, então não faz tanto tempo assim, foi o pastor César Moisés, em um artigo na revista Obreiro, uma revista da CPAD. Aí ele trouxe esse tema, eu lembro que eu li esse artigo, achei bem interessante, e fui buscar material a respeito do tema, especialmente em língua inglesa, já não havia praticamente nada em português, mas a produção sobre isso em inglês é uma produção impressionante, uma produção bem extensa. E uma coisa que me chamou a atenção é que esse debate sobre hermenêutica pentecostal no contexto americano, ele já acontecia em 1993. Havia uma revista chamada Pneuma, e nessa revista havia ali debates a respeito do que a gente poderia entender como hermenêutica pentecostal. Quando o assunto vem para o Brasil em 2016, tanto tempo depois, também nasce aqui uma polêmica, porque alguns pentecostais, eles passam a criticar a proposta de uma hermenêutica pentecostal, porque a principal objeção era, olha, hermenêutica é uma coisa só. Não existe uma hermenêutica pentecostal porque só existe uma hermenêutica. E aí nasce o equívoco, porque muita gente acha que hermenêutica é meramente técnica de interpretação de texto. Porque isso que a gente aprendeu, né, por muito tempo. O que é hermenêutica? É a ciência de interpretação de textos. E é um conceito correto, só que é um conceito incompleto. A hermenêutica não é só a técnica ali, as ferramentas que eu uso para interpretar o texto. O estudo da hermenêutica é o estudo a respeito de tudo aquilo que influencia a leitura. Não só a técnica, mas também tudo aquilo que pode alimentar a minha leitura. E um fato que alimenta a leitura de qualquer pessoa são os seus pressupostos, são as suas ideias prévias. Então é óbvio que um pentecostal, quando ele vai ler a Bíblia, ele vai em alguns textos ler de maneira diferente do que um tradicional. Basta ver, por exemplo, a leitura que o pentecostal faz de Atos e o que o tradicional faz de Atos. Quando um tradicional típico vai ler Atos, ele lê lá, por exemplo, o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, os milagres que ocorreram no ministério de Pedro, de Paulo. Ele vai ler e vai, ok, eu acredito nisso, eu acredito que ocorreu mais ou menos há 2000 anos atrás, mas isso não faz ou não diz respeito à minha vida hoje. Isso aqui é um registro histórico do início da igreja. Então veja que essa interpretação, ela tem um pressuposto por trás. Que pressuposto é esse? Que o livro de Atos é meramente um registro histórico e não um modelo a ser seguido. Aí o pentecostal vai ler Atos, ele lê lá ministério de Paulo com milagres, de Pedro, derramamento do Espírito, ele já lê com outro pressuposto. Ele lê, olha, isso aqui é um modelo que eu preciso seguir e eu preciso repetir na minha vida e no meu ministério hoje. Por isso que nós falamos de uma hermenêutica pentecostal, porque o pentecostal tem, não em toda a Bíblia, é claro, mas em alguns textos específicos, uma leitura diferenciada. Certa vez eu estava lendo um missiólogo anglicano, que tem um livro escrito, ele foi escrito no início do século XX.
E ele estava discutindo a missiologia, ou seja, a teologia de missões do apóstolo Paulo. E foi bem curioso quando eu estava lendo esse livro, porque ele discutiu o seguinte: olha, é complicado a gente pegar Paulo como modelo missionário, porque no ministério de Paulo havia milagres. Aí ele colocava a objeção, né? Como que eu posso ter Paulo como um modelo se aquilo que ele vivia não é repetido, ou não pode ser repetido hoje? Aí eu li aquilo e achei muito engraçado, porque jamais um pentecostal faria esse tipo de objeção. Ele ia ler, ok, Paulo teve um ministério milagroso, então eu posso ter também. Se eu não tenho, o problema está comigo. Então, assim, é claro que existe, então, uma hermenêutica pentecostal. Óbvio que no núcleo da hermenêutica, naquelas regrinhas básicas, texto, contexto, gramática, língua original, é claro, isso aí a gente não vai diferenciar em nada de qualquer outro hermenêuta. Não tem diferença nenhuma. A questão aqui é olhar os pressupostos. E quando a gente vai na história do desenvolvimento da teologia pentecostal, é uma história muito rica. Começa já no século XIX, porque no século, como o pastor Danilo mencionou, o pentecostalismo oficialmente ele nasce no dia 1º de janeiro de 1901, quando a Agnes Osman foi batizada no Espírito Santo na Escola Bíblica Betel, dirigida pelo Charles Fox Parham. Foi ali o marco histórico do início do movimento pentecostal. Então, justamente o movimento pentecostal nasce no primeiro dia do século XX. Ainda no final do século XIX, um teólogo lá na Alemanha, chamado Hermann Gunkel, que não tinha nenhuma ligação com o futuro movimento pentecostal, que talvez nem tenha conhecido ou ouvido falar a respeito do pentecostalismo, afinal ele era um exegeta alemão de linha liberal. Mas o Hermann Gunkel, quando ele foi fazer uma leitura de Atos, foi bem interessante. Ele escreveu um livro chamado A Influência do Espírito Santo, que é uma leitura do livro de Atos. E ele escreve mais ou menos assim: a glossolalia é a marca do enchimento do Espírito em Atos. Glossolalia é o falar em línguas, né? O falar em línguas é a marca do enchimento do Espírito em Atos. Essa frase, eu acho que é bem curiosa na história, porque ele escreve isso no final do século XIX, antes do advento desse moderno movimento pentecostal, e é aquilo que os pentecostais vão defender. Olha, existe um batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder para testemunho público do Evangelho, cujo sinal, cuja evidência é o falar em novas línguas. É isso que marca aquele enchimento. E é curioso a gente ver essa ligação histórica. E aí Deus vai providenciando, né, de alguma forma, essas ferramentas que vão convergendo ainda com o tempo. Na década de 50, teve um outro teólogo que também não tem nada a ver com o pentecostalismo, que é o Eduard Schneiser. Ele é um teólogo de linha reformada, inclusive. Ele escreveu um texto, não foi um livro, foi um paper. Ele escreveu a respeito também do Espírito Santo no Novo Testamento. Depois esse texto virou livro, inclusive foi traduzido para o português pela editora Loyola em 1992, é um livro esgotado, que eu achei um sebo aqui em Goiânia. Na última vez que eu vim aqui em Goiânia, eu consegui achar o único exemplar que tinha no Brasil, estava aqui em Goiânia. E aí esse livro é bem interessante, porque o que o Schneider ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: olha, quando você estuda o Espírito Santo no Novo Testamento, você vai encontrar algumas diferenças de ênfase. Por exemplo, Lucas vai enfatizar sempre o enchimento do Espírito ligado ao poder testemunhal, línguas, profecia, a ousadia no falar. Ou seja, o Espírito Santo, você vai observar isso em decorrer de todo o escrito de Lucas. Começa no Evangelho de Lucas. Quando Maria visita Isabel, diz lá o texto bíblico que Maria chama Isabel, e Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, diz o texto que ela é cheia do Espírito, e em alta voz ela exclama: bendita é tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Ou seja, Isabel naquele momento foi usada como uma profetisa, porque ela não sabia que Maria estava grávida. Naquele momento ela é usada literalmente. E o texto tem esse padrão: Isabel é cheia do Espírito e exclama
em alta voz. Depois, no mesmo capítulo 1 de Lucas, tem lá, e Zacarias é cheio do Espírito, o marido de Isabel, e ele profetiza. Então tem esse padrão já no Evangelho de Lucas. E em Atos você tem aquele padrão, E a igreja é cheia do Espírito e começa a falar em novas línguas. Então sempre tem essa ligação, enchimento do Espírito e uma fala impulsionada pelo Espírito Santo. Aí o Schneider ele vai observar isso e ele vai dizer, olha, essa é a ênfase de Lucas. Já Paulo, ele enfatiza mais a ligação do Espírito Santo com a salvação, mas especialmente com a santificação. Então Paulo vai trabalhar muito a questão do fruto do Espírito, o Espírito que produz santidade, embora também Paulo fale do aspecto de poder ligado aos dons espirituais. Mas se você pegar uma teologia do Espírito Santo no apóstolo Paulo, o que vai sobressair é a questão da ligação do Espírito com a santidade. E João vai ter uma outra ênfase. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver uma ligação entre o Espírito como substituto de Cristo, como o vicário de Cristo, como aquele que vem para continuar o ministério de Cristo, mas o ministério salvífico de Cristo. Então, esse teólogo suíço, ele vai observar o seguinte, olha, se eu leio o Novo Testamento, eu vou observar 3 ênfases, que cada uma deve ser observada conforme o autor. Então, só a partir do momento que eu entendo cada um deles, é que eu vou montar um mosaico, que eu vou montar um todo e vou ver a estrutura geral da teologia do Espírito Santo no Novo Testamento. Esses 2 autores que eu mencionei, embora não fossem pentecostais, estavam bem longe, mas bem longe da tradição pentecostal. Um era liberal e outro era luterano, era reformado, desculpa. Eles, de alguma forma, ajudaram a produzir uma teologia pentecostal acadêmica a partir da década de 60, final da década de 60, nos Estados Unidos, porque eles foram autores importantes nesse processo. Mas teve um outro autor não pentecostal que ajudou muito. Na década de 70, teve um teólogo metodista chamado Howard Marshall, que eu vi que o pastor Danilo cita. O Marshall escreveu um livro a respeito de Lucas. Por quê? Qual era a tese popular até então? Que Atos era um livro meramente histórico, que não tinha teologia em Atos. Não, é apenas um registro sobre o início da igreja. Inclusive, essa ideia, ela se tornou muito popular no Brasil entre os tradicionais. Toda vez que um tradicional ia trazer uma objeção aos pentecostais, ele dizia, olha, o erro de vocês pentecostais é que vocês baseiam a sua teologia em Atos. Só que Atos não é um livro teológico, não é uma carta como a carta paulina, é um livro histórico, é um registro histórico do início da igreja. Então vocês estão equivocados. Aí o Marshall, que não era pentecostal, repito, ele falou, não, essa tese é furada. Por quê? Porque Lucas, quando escreveu a história, e ele escreveu como historiador, mas ele escreveu também como teólogo. Por quê? Quando você é historiador, você tem vários fatos que ocorreram ali na história da igreja e na própria história de Jesus. E aí você vai fazer uma seleção daquilo que você julga importante. Ao fazer uma seleção, você já está fazendo escolhas teológicas. Por exemplo, quando Lucas vai mostrar o enchimento do Espírito, ele mostra 4 episódios de enchimento coletivo. Atos 2, quando vem sobre a igreja em Jerusalém. Depois tem o enchimento do Espírito sobre os samaritanos. Tem o enchimento do Espírito sobre a casa de Cornélio. E tem o enchimento do Espírito sobre os discípulos de João. Então ele escolhe 4 grupos que são grupos representativos da igreja primitiva. A igreja judaica, a igreja samaritana, a igreja gentílica e a igreja joanina, digamos assim. Então você tem aí, ele escolhe. Você acha que só teve esses derramamentos do Espírito ali naquele momento? Não, houve vários, mas ele teve que fazer uma seleção. Afinal, havia limite de espaço, não era tão fácil escrever naquela época, você escrever em cima de pergaminho, era caro, era difícil, era muito trabalhoso,
você não tinha, né, nada parecido com o que a gente tem hoje de ferramenta de escrita, e aí ele fazia uma seleção. Ao fazer essa seleção, ele já está fazendo teologia. Se ele escolheu aqueles episódios chaves, é porque ele quer com aquilo passar uma mensagem. Um exemplo, quando a gente lê Marcos é o evangelho que veio primeiro do que os outros. Lucas se baseia em Marcos, Mateus se baseia em Marcos. Marcos foi a fonte para esses dois evangelistas. E Marcos registra o episódio, por exemplo, de Jesus sendo batizado nas águas, e diz que o Espírito, né, naquele momento repousa ali sobre Jesus. Mateus reproduz muito parecido com Marcos também, que Jesus, ao ser batizado, ele recebe ali o Espírito Santo naquele momento. Lucas também registra isso, porém ele põe um acréscimo. Ele observa algo que os outros evangelistas não tinham colocado. Ele fala que Jesus naquele momento estava orando. Se você ler em Marcos, não está essa frase. Em Mateus também não está, mas em Lucas está. Aí alguém pode dizer, ok, e daí? E daí que vai para Atos 2. A igreja, ao receber o derramamento do Espírito, estava orando. Então, claramente, Lucas, o que ele faz aí? Ele quer que o leitor faça uma associação direta. Olha, o ministério de Jesus começou quando o Espírito é derramado sobre ele, e naquele momento ele estava orando. A igreja inicia sobre o derramamento do Espírito naquele momento que ela estava orando. Uma relação entre oração e derramamento do Espírito, né? Então, o leitor que vai ler o livro geral de Lucas Atos, então ele vai ter essa percepção dessas ligações. Lucas, ao fazer isso, ele está fazendo teologia. Então, o Marshall, ele vai mostrando, Lucas é teólogo como Paulo foi, como João foi. Então, a gente tem que considerar Lucas também um historiador / teólogo. Isso foi muito importante para a teologia pentecostal. Aí, na década de 80, os pentecostais mesmo começam a produzir teologia em Lucas. Até então, já havia uma produção importante do Gordon Fee sobre os dons espirituais em Paulo, mas surge um teólogo chamado Roger Stronstad, já mencionado aqui pelo irmão Danilo. O Roger Stronstad, ele é um canadense que vai estudar nos Estados Unidos, e a sua tese de mestrado é a respeito da teologia carismática em Lucas. Então ele vai trabalhar esse assunto e ele vai beber dessas fontes. Ele vai beber do Hermann Gunk, que é lá do século XIX, do Schneider, da década de 50, do Marshall, na década de 70. Ele vai construir isso e vai produzir um livro muito importante, que é o livro A Teologia Carismática de Lucas. Esse livro está traduzido para o português, foi publicado pela CPAD, recomendo que vocês comprem, Teologia Carismática de Lucas. Para minha felicidade, ele foi lançado no mesmo dia do meu livro Revestido de Poder. Os dois chegaram no mesmo dia. Para mim isso foi muito gratificante, foi simbólico até, né? Chegou no Brasil no mesmo dia da publicação do meu primeiro livro. Por quê? Porque foi um livro que muito me influenciou. Então eu fiquei muito feliz com isso. Aí o Roger Stronstad, ele mostra, olha, vamos considerar, para construir uma teologia pentecostal, que Lucas não é meramente historiador, ele foi teólogo também, que Lucas Atos é um livro, um conjunto, é um livro só, dividido em duas partes, portanto estão totalmente conectados nos seus propósitos. Isso é muito claro, é só ler o primeiro capítulo de Lucas, como o primeiro capítulo de Atos, você vê que Lucas está colocando ali como uma continuidade, né? Por exemplo, Lucas vai mencionar o episódio de João Batista, que João Batista fala que virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí, lá no capítulo 24, Jesus fala para os discípulos, ficar em Jerusalém porque vocês vão ser revestidos de poder. Atos 1 diz a mesma coisa, né? Permanecei aqui, porque o Espírito será derramado sobre vocês, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aí você vai ver
certa vez eu estava lendo um tradicional, né? O tradicional discutindo o batismo no Espírito Santo em Lucas 3, no episódio ali da fala de João Batista. Aí ele conecta o texto de João Batista, o texto de Lucas 3, a 1 Coríntios 12, quando Paulo também fala do batismo que vem do Espírito. Só que essa conexão, ela é impossível de ser feita. A conexão que a gente tem que fazer de Lucas 3 é com Lucas 24 e com Atos 1. Porque é a continuidade do mesmo autor registrando os mesmos fatos. Paulo está falando de uma outra coisa. Paulo também menciona uma espécie de batismo espiritual, que é quando o Espírito nos batiza no corpo de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 12, 13. De fato, o que Paulo chama de batismo no Espírito, ou pelo Espírito, é algo diferente do que Lucas menciona. Aí muita gente fica confusa. Como assim? Não, é muito comum na Bíblia. Aliás, é muito comum em qualquer tipo de literatura você usar expressões parecidas, ou expressões até iguais, mas com significados diferentes. Então, quando a gente lê o tradicional, quando fala o batismo no Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12, 13, é a conversão, ele está certo. O problema é que ele acha que a Bíblia só fala desse tipo de batismo espiritual. Só que há um outro batismo que a Bíblia menciona em Lucas 3, Lucas 24, 1 Coríntios 1, aliás, desculpa, Atos 1, Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, que é uma experiência diferente, que ela normalmente ocorre depois da conversão, que ela tem a ver com um testemunho público do Evangelho, pessoas que passaram por aquela experiência e se tornaram mais ousadas na pregação. Aí a teologia pentecostal mais sistemática, para resolver esse impasse, usou de uma inteligência muito grande, usando duas expressões que eu acho bem inteligente. Uma coisa é o batismo pelo Espírito, e outra coisa bem diferente é o batismo no Espírito. A diferença só está na preposição, pelo e no. Batismo pelo Espírito. Quem é o agente aí desse batismo? O Espírito. É o batismo que vem do Espírito. Ele é quem efetua esse batismo. 1 Coríntios 12, 13. Ele efetua onde? A imagem do batismo é a imagem do mergulho, né? O Espírito, que é o agente desse batismo, me mergulha no corpo de Cristo, na igreja. Isso ocorre na conversão. Então, todo cristão, ele é batizado pelo Espírito, porque todo cristão, no momento da conversão, ele é inserido no corpo de Cristo. Porém, existe o batismo no Espírito. Agora, o elemento desse batismo, ou a água desse batismo, é o Espírito Santo. E quem é o agente desse batismo? Volto para Lucas 3. E virá aquele que vos batizará, ou seja, Jesus. Agora é Jesus quem nos insere no Espírito, quem nos mergulha no Espírito, e esse batismo no Espírito é um batismo de poder, e esse poder é para o testemunho público do Evangelho. Então é uma coisa diferente da outra. O tradicional, ele está falando aí uma meia verdade, né? De fato há um batismo espiritual na conversão, mas também existe um outro batismo espiritual normalmente depois da conversão. Isso a teologia pentecostal e hermenêutica pentecostal vai trabalhar. E aí, pessoal, depois, no finalzinho, o Stromstad lança o livro em 84, em inglês, ele publicado em 2018 em português, e depois, em 1990, quem lança um livro importante é o Robert Menzies, um livro chamado Empoderados para Testemunhar. Esse livro, também já traduzido em português, recém-lançado, agora em 2021, esse livro é muito importante porque o Robert Menzies vai falar o seguinte: olha, essa base de Lucas, associar o Espírito Santo a um poder testemunhal, ou a profecia, né? O espírito de profecia, é algo que estava muito presente nos escritos judaicos do primeiro século. Então ele vai fazer um trabalho de pesquisa fantástico, vai na comunidade de Qumran,
vai pegar os escritos judaicos daquela época e vai mostrar, olha, o pano de fundo aqui do que Lucas escreveu nos evangelhos, em Atos, já estava presente em outros escritos judaicos daquela época. Ele faz uma pesquisa muito, muito interessante, acadêmica, pesada, muito boa. Então, assim, aí você tem esse desenvolvimento, você tem esses dois autores principais, Robert Menzies, Roger Stronstedt, dois autores indispensáveis para a gente entender a teologia pentecostal. Na década de 90, ali, 93, quando vem esse debate aqui sobre hermenêutica pentecostal, começa um outro debate importante, que é a questão da chamada hermenêutica de tendência pós-moderna, né? Que é aquela coisa, qual é o papel do leitor na construção do texto? Porque se você pega a hermenêutica tradicional, seja ela a hermenêutica histórico-gramatical ou a hermenêutica crítica, que era mais ligada normalmente aos liberais, todas elas estão preocupadas com o que o autor do texto estava ali trazendo de mensagem, né? Na década de 60 começou a trabalhar também a questão do aspecto literário, ou seja, os hermeneutas que foram trabalhar a Bíblia como literatura disseram, olha, a gente não deve só buscar a intenção autoral, temos que entender que o próprio texto, de maneira autônoma, ele também tem sentido. A própria construção do texto em si, ele tem um sentido que vai além do autor. Ou seja, o autor perde o controle do texto. Você escreve algo no texto que você, sem perceber, você constrói uma mensagem que está muito além das suas próprias intenções. Isso é a Bíblia como literatura. E aí vem a discussão da chamada hermenêutica pós-moderna, que ela vai dizer, não só existe uma hermenêutica ligada ao autor, a intenção autoral e à literatura, mas também quem lê constrói sentido. Tudo isso deve ser lido com calma, tá, pessoal? Porque, de fato, a gente não vai entrar num subjetivismo e dizer que não existe sentido, que qualquer um ler o que bem entender, não é bem assim, né? Porém, é fato que todos nós, ninguém está livre disso. Quando nós lemos um texto, carregamos o nosso eu para o texto. Isso ocorre. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto de dar esse exemplo. Uma menina que cresce com um péssimo relacionamento com o pai. Que tem um péssimo pai. Ou seja, tem uma relação de Deus como pai muito emocional, olhava o pai dela com raiva, com ódio. No sentido assim, o conceito de pai já a perturba. Se Deus é pai, logo eu tive um pai que era ruim, logo Deus também é ruim. Então veja que o fator da vida, da experiência da vida, afeta a leitura. O nosso desafio como leitor é tomar cuidado com esse tipo de coisa. Muito cuidado. Por quê? Porque a nossa experiência ela pode tanto ajudar como atrapalhar a leitura. E volto a repetir, isso acontece com todo mundo. Os tradicionais gostam de dizer, os pentecostais levam a experiência muito a sério e isso põe a experiência acima da Bíblia, não sei o quê. Essa é uma acusação injusta, gente. Primeiro que os pentecostais sempre afirmaram que a experiência está abaixo da Bíblia. Sempre afirmaram isso. Sempre ouvi na igreja que a maior profecia é a palavra de Deus. Sempre ouvi isso, né? Só que o tradicional não se dá conta que ele também põe muitas vezes a experiência acima do texto. Muitas vezes. Quanto jovem conheci que ele cresceu numa igreja pentecostal, aí ele ouviu muita profecia falsa, ele viu muito culto bagunçado, aí ele se revolta contra o pentecostalismo. Aí ele abraça o cessacionismo, que é a teoria que os dons cessaram. Aí ele fala, eu sou cessacionista porque eu li a Bíblia. Mentira. Você é cessacionista porque você tem raiva das suas origens pentecostais. O seu cessacionismo é emocional. É totalmente emocional. É tão emocional quanto um pentecostal emocional. Só que a sua emoção é uma emoção negativa. É uma emoção que produz uma raiva, um movimento,
E aí você vai construir uma teologia sem nenhuma base bíblica, porque não existe base bíblica. Onde está escrito na Bíblia que os dons iam cessar, né? E aí aquela pessoa trabalha a sua experiência alimentando o texto. Então, essa chamada hermenêutica pós-moderna, se ela for tomada com cuidado, ela nos traz umas ferramentas para, inclusive, discernir qual é o papel do leitor na construção do texto. E isso a gente deve tanto ver como algo que pode ajudar, como pode atrapalhar. Vou dar um exemplo de ajuda, por exemplo. Eu já tinha lido 2 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo fala daquela experiência que ele sai do... Aliás, ele nem sabe se saiu ou não. Ele fala, se no corpo, eu não sei, né? Ele fica assim, ele perdeu o sentido espacial. Uma coisa, você é um crente que nunca passou por uma experiência com um espírito intenso, ou é um tradicional que nem acredita nisso, você lê isso e acha até meio bizarro, né? Parece uma coisa meio estranha. Outra coisa é você lê o que Paulo escreveu depois de ter passado por uma experiência parecida. Aí você, agora entendo. Então a experiência passa a ajudar a iluminar o texto. Irmãos, quando um crente que vive hoje, por exemplo, na China, sob perseguição do Estado, escondido, louvando ao Senhor em caverna, em porão da sua casa, e vivenciando milagres, e vivenciando uma igreja que não para de crescer, ele lê Atos muito melhor do que você, do que eu. Muito melhor. Porque a experiência dele é muito mais parecida com a experiência apostólica do que a nossa experiência de liberdade religiosa, né? A gente vive uma liberdade plena, gente. Os políticos vão lá de 4 em 4 anos na igreja pedir a bênção dos pastores. Por quê? Porque eles precisam do apoio pastoral, né? A gente vive numa liberdade plena. A igreja primitiva era assim? Roma ia lá, apóstolos? Não. Então a nossa experiência, ela é mais distante da igreja primitiva do que hoje os irmãos na China. Eles estão mais próximos. Então, eu posso dizer para vocês, os chineses pentecostais, até não pentecostais, leem Atos melhor do que a gente, porque a experiência deles ajuda a ler Atos melhor. E quem fala isso? O Robert Menzies, ele foi missionário na China. Ele até contou um episódio engraçado, numa entrevista que ele me deu, há tempo atrás. Ele falou o seguinte, que ele levava americanos da Assembleia de Deus dos Estados Unidos na China, e os americanos começavam a ouvir os testemunhos dos chineses, e eles não acreditavam. Não, é muito milagre, não é possível que está ocorrendo tudo isso, né? Então ele vê assim, a diferença, né, de como o pentecostalismo no Ocidente já está distante daquilo que, até da nossa própria história pioneira, né? Eu costumo falar, estava até falando ontem, durante o nosso jantar, né? A gente não tem muita cura divina hoje, né? Raramente existe uma cura divina hoje. Em parte a gente vai dizer, não, é porque o povo é incrédulo, porque o povo não busca muito. Isso é verdade em partes, tá? Mas também tem outro lado, irmãos. Você era missionário, você era o Daniel Berg, algum navinga chegando no Brasil, 1910, 11, Amazônia, né? Ali, naquele lugar difícil, malária para todo lado, calor, né? O cara sai dos lugares mais frios do mundo para aquele calor abençoado do norte do Brasil, que aquele calor é terrível, né? Aquele calor úmido, aquele calor é terrível. Malária para todo lado, não tinha nenhuma farmácia, não tinha uma drogaria, não tinha um comprimido, e muito menos hospital. Ou você orava pela cura divina ou você morria, não tinha alternativa. Hoje não, né? Estou doente, primeira coisa, vou na farmácia, não resolveu. Vou no pronto-socorro, não resolveu. Vou para o hospital, não resolveu. O médico diz, UTI. Aí chega o bilhetinho na igreja. Irmão fulano está no UTI, vamos orar. Né? Só depois que a coisa já está, né, num estado bem avançado. Naquela época,
irmãos, 1910, 20, 30, 40, não era assim. Então é claro que num ambiente de mais necessidade, havia até, inclusive, mais milagres nesse sentido, né? Então essa experiência, é claro que a nossa experiência hoje, às vezes até dificulta da gente ler Atos e perceber aquilo mais do que os irmãos primitivos aqui no Brasil percebiam. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Que a experiência tanto ajuda como atrapalha, tá? Cabe aí o discernimento. Ela pode ser um auxiliar da leitura, como ela pode também dificultar a leitura. Ou você acha, por exemplo, uma irmã que tem dificuldade de engravidar e quer muito ser mãe, ela vai ler o texto de Ana, ela vai ler o texto ali de Isabel, ela vai ler também ali o texto de Sara, igual eu e você, homem, vai ler? Óbvio que não, é um outro tipo de leitura. A experiência ilumina ela de uma forma diferente, porque ela vivencia o mesmo drama que aquelas mulheres da Bíblia vivenciaram. Então, isso é só para mostrar a importância da experiência também na interpretação. E ninguém está livre dela, tá? Você pode ser o cara mais tradicional do mundo. A sua experiência também, de alguma forma, ou a sua falta de experiência também, vai às vezes, aí, atrapalhar a sua leitura ou não. Outro ponto também sobre a hermenêutica pentecostal, que é importante, é que a hermenêutica pentecostal não é uma proposta de ferramenta. Ela não é uma ferramenta de interpretação, tá? Ferramenta é gramática, ferramenta é estudo dos originais, ferramenta é saber o bom português, isso é ferramenta. Hermenêutica pentecostal é uma proposta de entender como os pentecostais interpretam a Bíblia. Então, esse é o ponto, tá? É importante diferenciar isso, porque muitas vezes alguém lê assim, se existe então uma hermenêutica pentecostal, existe uma exegese pentecostal. Não, calma aí. Exegese já é ferramental, né? Não existe uma língua original, ao menos se a gente for interpretar a língua dos anjos, né? Aí uma exegese pentecostal, né? Mas aí é dada diretamente pelo Espírito. Mas só diferencie isso, não confunda ferramenta com teoria da interpretação. Hermenêutica é teoria da interpretação, ferramenta é exegese. Duas coisas completamente diferentes. E para caminhar aqui para o fim, especialmente aqui nesse meu livro do Autoridade Bíblica, eu trago aqui várias perspectivas sobre a hermenêutica pentecostal, porque esse assunto explodiu, é impressionante. Ele explodiu nos últimos anos, como o pastor Danilo já mencionou aqui. A gente já tem em português o livro do Greg Kinnear, chamado Hermenêutica do Espírito, que é um livro importante. Saiu esses dois meus, né? O Espírito da Palavra, Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. O livro do César Moisés, o Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Recentemente um livro do Silas Daniel sobre o batismo no Espírito Santo. Agora o livro do pastor Danilo. Ou seja, esse interesse despertou bastante. Isso mostra algumas questões, irmãos. O pentecostalismo tem voz acadêmica hoje, tá? O pentecostalismo está páreo a páreo com uma boa produção acadêmica. A gente tem biografia hoje. Quando eu comecei meu trabalho lá em 2007 com o blog, tinha pouquíssima coisa de teologia pentecostal traduzida. Tinha algumas coisas boas, como a teologia sistemática do Stanley Horton, por exemplo, muito pouco. Hoje, pentecostal, olha, já não precisa nem aprender inglês. Você tem, só de você ler tudo que já foi traduzido em português, você vai se tornar um bom especialista em pentecostal. Então, eu incentivo os irmãos a buscarem esse material, a estudarem, pegar autores, pega os autores nacionais, mas também leia estrangeiros como Robert Menzies, Roger Stronstedt, o próprio Greg Kinnear, o Gordon Fee. Você vai ver o quão linda é a teologia pentecostal. Quanto mais eu estudo teologia pentecostal, mais maravilhado eu fico com a riqueza dessa teologia. Vou dar até só um exemplo para vocês. Muitas vezes eu lia lá o texto de Efésios capítulo 5, quando Paulo fala de cânticos espirituais, e aí se você ler qualquer comentário tradicional, um reformado tal, ele vai dizer, quando Paulo fala cânticos espirituais, ele está dando uma qualificação, um adjetivo. Assim, cântico espiritual
espiritual como o antônimo de cântico carnal. Nada disso. Nada disso. Aí, quando eu fui estudar a fundo esse texto, peraí, cânticos espirituais. A palavra espiritual aí é pneumáticos, que é a mesma palavra é sobrenatural aí. Aí, lá em 1 Coríntios 14, Paulo fala que falarei em línguas e cantarei também no Espírito, né? Falarei no Espírito e cantarei no Espírito, dando a entender que é possível cantar em línguas. Aí a gente vai para a história pentecostal, há vários relatos de pessoas que cantaram em línguas. Eu já passei, eu pessoalmente, por essa experiência de cantar em línguas. Aí você vai lá para o livro de Crônicas, aí você vai ver lá que Asaf é chamado, todo mundo sabe que Asaf era um cantor, era um músico do templo, e ele é chamado de visionário. Visionário é uma palavra para um profeta que tem visões. Os filhos de Asaf são chamados de profetas, ou seja, profetas ligados à música, desde o Antigo Testamento, pessoas que profetizavam por meio da música. Então, cânticos espirituais em Paulo é um cântico em línguas de conotação profética. Aí você vai ler isso em um comentário tradicional? Não vai, porque ele acha que ele vai tentar tirar tudo que é sobrenatural, né? Aí você vai estudar um livro pentecostal que vai puxando esses fios, aí você, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha que maravilha, olha a associação entre os profetas que cantavam no Antigo Testamento com isso que Paulo está falando que é possível hoje, você cantar em línguas. Aí você vai ler a história do avivamento da rua. Tinha um irmão que recebeu o batismo do Espírito Santo, começou a cantar em línguas e tocava o piano enquanto cantava, né? É uma coisa maravilhosa, irmãos. É muito bom ser pentecostal, muito bom. E melhor ainda saber que existe base bíblica, base histórica, base teológica e base hermenêutica, né? Então, quanto mais base a gente tiver para aquela experiência que a gente vive, melhor. Amém? Amém. Deus abençoe a todos vocês.